Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você duas ideias que eu tive que, se você fosse capaz de executar, muito provavelmente você ficaria milionário. E aí a primeira pergunta que surge é: Paulo, se é tão simples assim, por que você não executa essas duas ideias e você fica multimilionário? Porque nesse vídeo aqui não é a ideia em si que eu quero compartilhar com você, mas é uma coisa que eu acredito, inclusive endossada pelo Flávio Augusto e outros grandes empreendedores. Muitas vezes esse pessoal de startup ou o pessoal que quer empreender acha que a ideia é tudo, assim, que nossa, eu tive uma grande ideia, tenho que tomar cuidado para que ninguém roube essa ideia, porque essa é a ideia que vai me deixar milionário. E aqui nesse vídeo eu quero mostrar para você que a ideia é um percentual muito pequeno de todo o sucesso de uma startup ou de uma nova empresa. A ideia em si vale muito pouco. O que realmente vale é a sua capacidade de traduzir essa ideia na realidade, de você conseguir executar esse projeto com sucesso. E é aí que o bicho pega. A primeira ideia, para deixar isso aqui mais exemplificado, eu vou compartilhar então essas duas ideias que eu, pessoalmente, é claro, a ideia foi minha, mas eu acho fantástico, porque eu vejo assim como algo de grande potencial no mercado, tá? São duas ideias bem diferentes assim, e foram ideias que eu tive assim, de eu só observar assim pontos de melhoria em coisas que estão sendo muito utilizadas hoje. A primeira delas é a seguinte: eu tenho um sobrinho que é muito fofo, assim, um bebê que parece aqueles bebês de propaganda, assim, loirinho, parece um anjinho. E daí a gente tava falando, né, na família, poxa, eles crescem rápido, aquela história toda. E eu pensei assim, imagina se desse pra ter um bonequinho dele, assim, pra preservar ele sempre com essa idade, ele tá quase com um aninho. E daí eu lembrei daquelas bebês reborns que a minha filha gosta, ela tem, que são bebês muito realistas, assim, se você procurar bebê reborn você vai ver. Agora imagine se tivesse uma empresa que fizesse um serviço que fosse o seguinte: a gente pega o seu filho, de um ano, por exemplo, e a gente vai fazer um bebê reborn, entre aspas, personalizado com a cara dele. Aí vai pegar todas as medidas, vai pegar uma roupinha, vai fazer isso, aquilo, e vai fazer um bebê ultra realista para você ter ele e guardar assim para sempre, para ele ver quando ele for adulto, para você lembrar dele em 3D, assim, como é que ele era, o tamanho, o jeito, e com o nível de realismo que eles têm com esse bebê reborn, se dá para ver que se fica muito parecido da realidade mesmo. Claro que o desafio aí estaria em como você fazer isso personalizado, em um a um. Mas com impressoras 3D evoluindo, com tantas coisas que estão surgindo, eu, na época que a minha esposa estava grávida, então já faz quase 6 anos, já tinha, eu lembro que era uma novidade deles fazerem aquele ultrassom, o resultado, em vez de você receber as imagens, você já poderia receber em 3D, assim, eles imprimiam o ultrassom ali, o bebezinho dentro da barriga da mãe em 3D para você ter a sensação do tamanho dele, de pegar, de ver ele de todos os ângulos. Agora imagine se você pudesse ter isso para preservar para a posteridade uma boneca ou um boneco do seu filho de um ano, bem realista, com todas as medidas fiéis, que você pudesse carregar no colo, peso, tudo, o olhar, assim, capturasse ele e você levasse isso para sempre. Imagina que relíquia que isso ia ser lá na frente. Então um bebê reborn personalizado. Essa é a primeira ideia, porque às vezes também, hoje em dia, até a gente tem bastante vídeo e foto das nossas, das minhas infâncias nem tanto, mas assim, das minhas filhas, hoje há muitos registros. Mas nada que se compare a você ter assim uma coisa em 3D, uma coisa assim para você realmente guardar lá para frente. Imagina se eu tivesse um bonequinho hoje de eu com 2 anos, bem certinho, bem fiel. Que legal que ia ser, tipo, mostrar para minha filha como é que eu era. Enfim, essa é a primeira ideia. A segunda, mas você vê aqui, ó, a ideia, eu compartilho, a ideia é gratuita, a ideia não é aquele negócio, poxa, tive a ideia matadora, vou ficar milionário. A ideia é muito pouco, tanto que eu tô dando de graça aqui, o Flávio Augusto também já deu outras ideias de graça aí, porque ele mesmo afirma que isso daí não é o grande, e as pessoas ficam cheias de coisa, assim, porque eu sou um gênio, que eu tenho a ideia, que não sei o quê. Mas a segunda tem a ver, é bem diferente, tá? Tem a ver com tecnologia. Hoje, a minha filha, que estuda no Bom Jesus, as duas, na verdade, agora vão estudar no Bom Jesus, eles têm uma parceria com o Google, e tem aquele Google for Classroom, que é o sistema de Google, assim, para ajudar as escolas com o ensino à distância, com uma série de coisas ali. Ele tem o Google Meet, tem o Google Agenda, Google não sei o que, apresentação e tal. E eu acredito que é possível você melhorar muito o ensino EAD hoje, tornar algo muito mais prazeroso para as crianças e para os jovens.
Porque hoje o que que é? É como se fosse uma chamada em Zoom, que você tem ali as telinhas, todo mundo deixa a câmera desligada e eu fico assistindo o professor. Agora imagina se a gente tivesse uma gamificação no processo. Inclusive, gamificação é um tema muito bacana que eu acho que eu vou fazer um vídeo só a respeito disso, porque eu sou gamer, assim, eu adoro videogame e computador, e o universo dos games pode contribuir muito para o mundo corporativo e para tantas coisas aí. Até eu já vi processos seletivos que usavam o StarCraft 2, assim, que é um jogo bem famoso na Coreia, que eles fazem campeonatos, assim, nacionais, transmitido pela televisão, um jogo de estratégia, e eles utilizavam isso em processos seletivos para selecionar candidatos às empresas, para ver a capacidade de gestão de recursos, de pensamento rápido, de uma série de coisas. Mas sem devagar muito, voltando aqui para o Google Classroom, imagina se em vez, essa experiência do aluno, ao invés de simplesmente ligar a câmera todos os dias, 7 horas da manhã ali, e ficar assistindo 4, 5 horas de aula, como se fosse uma chamada por Zoom, fosse um ambiente virtual, onde realmente houvesse uma sala ali virtual que você enxergasse a lousa, o professor onde ele está, as carteiras, os alunos, cada aluno teria o seu avatar, o seu bonequinho, tipo aquele The Sims ou Nintendo Wii. Sabe quando você cria seu próprio bonequinho num jogo ou alguma coisa? Daí você dá, inclusive, a oportunidade para os alunos expressarem sua personalidade, então eles personalizam o bonequinho, colocam ali cabelo, óculos, roupa, acessórios, e você teria então esse bonequinho que estaria ali, entre aspas, fisicamente andando nesse ambiente virtual, e daí você conseguiria transformar a experiência, traduzir um pouco como se desse a sensação de que você estivesse ali perto, ali dentro do jogo. Então, por exemplo, o professor vai lá, olha, dei a matéria agora eu quero que vocês se reúnam em equipes de 4 pessoas, então cada um tem as mesas redondas ali, vocês vão, os 4 bonequinhos para 4 mesas, daí sai a tela, vocês conversam naquele ambiente privado, depois vocês voltam, apresentam isso para a turma, enfim, se você conseguisse fazer tipo esses joguinhos que você fica gerenciando os bonequinhos ali, para tentar minimizar um pouco essa questão da distância e tornar muito mais atrativo para o aluno o sistema ali de você ter uma aula virtual. Inclusive, futuramente, aqui eu estou viajando mais longe ainda, mas hoje em dia a realidade virtual tem o PlayStation VR e tantos outros aí, o Oculus Rift, que você poderia colocar ele também e estar num ambiente virtual de sala de aula. Então, não é nada, digamos, difícil de fazer, porque se você fosse criar esse ambiente virtual dos bonequinhos ali com uma sala legal, uma sala colorida, personaliza com a sala do colégio, deixa meio parecido. Enfim, um colégio, por mais que seja grande, que nem o Bom Jesus, não teria condições de arcar com os custos de programação e de tudo para ter um sistema desse. Mas e o Google? Quantos engenheiros não existem no Google hoje, lá no Vale do Silício, ganhando uma fortuna, ou as mentes mais brilhantes do mundo inteiro ali trabalhando para o Google? E o melhor que eles podem oferecer hoje, por exemplo, para uma aula virtual, é uma experiência que não tem nada além de uma que a gente já tem, como o Zoom, por exemplo, o professor numa tela e um monte de telinha com os alunos. Será que não dá para melhorar isso? Qual que é o potencial de melhorar, ainda mais em época de pandemia, onde cada vez mais as pessoas estão precisando ter essa questão de aula online, de você melhorar essa experiência, porque é difícil para uma criança, né, ficar ali tantas horas todos os dias, e isso pode se expandir depois para o mundo corporativo, mas aqui eu foco nas crianças porque primeiro porque elas têm essa atração para a questão de games, de você fazer... a minha filha mesmo tem joguinho ali que você fica cuidando dos seus bonequinhos e troca roupinha e faz isso e faz aquilo. Você vê que eles são atraídos por esse tipo de coisa. Por que não unir isso à educação e ter uma experiência muito melhor do que a gente tem hoje? Não acredito que o Google, com todo o seu poder, com todas as mentes brilhantes trabalhando ali, não desenvolveram ainda um sistema mais interativo e mais bacana. Então essa é a minha ideia. Inclusive, se chegar ao Google, aí eu retiro tudo que eu disse, aí a ideia vale bastante, eu quero meus 10%. Mas brincadeiras à parte, eu compartilho aqui a ideia porque, como eu falei, não supervalorize a sua ideia e achando que, poxa, eu tive uma ideia fantástica, então agora eu vou ficar rico com essa ideia. Tem esse negócio muito glamourizado. Thomas Edison, quando inventou a lâmpada elétrica, né, não é só questão da ideia. Para ele conseguir fazer funcionar aquela lâmpada elétrica foram mais de 1000 tentativas, anos de dedicação, horas. Assim, a execução da ideia vale muito mais do que a própria ideia. E por isso, então, eu deixo aqui essa reflexão. Tem o Shark Tank, claro, quando você explica, mas não é só a ideia. Você tem que provar para aqueles jurados
como é que você aplica isso, como é que é viável essa ideia, como é que existe demanda e uma série de coisas. Mas fica então essas duas ideias minhas aqui, uma do bebê reborn personalizado e a outra de um ambiente virtual de sala de aula, assim, muito mais interativo, com os avatares e os bonequinhos ali, para atrair mais as crianças, sobretudo nessa época de pandemia, tá bom? Fica então essa reflexão. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E se quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima!